caças modernos espreitam o inimigo na escuridão. Equipados com radares sofisticados e mísseis AR-A. Há pouca diferença entre as operações diurnas e noturnas. Mas nem sempre foi assim. Muitas décadas atrás, os pioneiros dos combates noturnos já testavam novas tecnologias e táticas para se tornarem os donos da noite. Agora você está na cabine dos heróicos pilotos de Hellcats, Black Widows P-61, Skyknights F-3D e caças F-15. Vivencie a batalha. Descubra as táticas. E reviva os combates aéreos noturnos. Combates aéreos, combates noturnos. 4 de julho de 1944, 4:30 da manhã. Na escuridão, 4 aviões americanos do VFN-76, um dos primeiros esquadrões de caças noturnos da Marinha, voam até a ilha de Chichijima, no Pacífico. Os 4 Hellcats Grumman F-6F eram equipados com radares, uma tecnologia que usa ondas de rádio para detectar e rastrear outros aviões na escuridão. Seus painéis brilhavam com uma luz vermelha fraca para preservar a visão noturna. Buck Dungan, de 21 anos, era o líder da esquadrilha. O Hellcat era uma máquina muito estável. Todos nos apaixonamos por ele. Dungan e seu colega Johnny Deere se separaram da esquadrilha. Cada um carregava uma bomba de 230 quilos para atingir navios na enseada Futami. O som dos motores Pratt & Whitney dos Hellcats era ouvido a quilômetros, alertando os japoneses ao ataque americano. Os artilheiros dos aviões inimigos atiraram às cegas no céu noturno. Dungan evitou os disparos enquanto usava sua bússola, altímetro e horizonte artificial para navegar, o chamado voo por instrumentos. Embora os combates noturnos já fossem travados na Primeira Guerra, foi só depois do advento dessa instrumentação no final dos anos 30 que os combates de navegação noturna foram possíveis. Então Dungan viu um alvo na água, uma escolta de destroyer levemente armada. Nós vimos um navio pequeno deixando o porto e tinha um guarda-chuva de fogo acima dele. Então eu disse, Johnny, vamos dar um rasante. Os Hellcats desceram para atacar o costado do navio. Para não bater na água, Dungan monitorou seu altímetro e horizonte artificial. Os artilheiros a bordo do destroyer japonês não sabiam de onde o ataque estava vindo. Dungan disparou uma torrente de munição calibre 50 contra o navio. Uma bala calibre 50 tem a grossura e o comprimento de um polegar. Então, 2.400 disparos por minuto, partindo de 6 armas, se concentrando em um só lugar, fará buracos em praticamente qualquer coisa. Para preservar a visão noturna, os Hellcats não usavam balas traçadoras. Apesar disso, você vê um lampejo de luz. Você não olha para ele. Você mantém o olhar bem adiante, longe da luz. Dungan e Deere subiram para ficar acima da escolta do destroyer. Eu disse, Johnny,
Está tudo aberto para nós. Isso é um convite excepcional. Então descemos em cima deles. Abaixo deles, os artilheiros ainda não haviam localizado os americanos. E os japoneses começaram a disparar para baixo, perto da água. Dangan e Deer atacaram o convés, disparando diretamente nos motores. Chamas e fumaça começaram a sair do navio atingido. Ele foi inutilizado. Éramos 2 Hellcats com 6 metralhadoras calibre 50, enfrentando um navio pesadamente armado. Mas conseguimos atingi-lo e o afundamos. E sem ser detectados, os americanos conseguiram destruir o navio inimigo. Os Hellcats, então, voltaram sua atenção para a ilha. Eles se separaram, cada um patrulhando um setor no céu. Nos combates noturnos, nós vamos em áreas. Assim, quem invadi-las será o inimigo e será um alvo. De repente, uma sombra passou por cima deles. Era um Zero japonês equipado com flutuadores anfíbios. Os pilotos americanos chamavam esses aviões de Rufes. Seus pilotos podiam navegar à noite com instrumentos, mas não tinham radar para ver no escuro. Sem ser detectado, Dangan se aproximou do inimigo por trás. Eu sabia que ele carregava combustível no flutuador. Então, mirei na longarina entre o flutuador e a cabine e só encostei no gatilho que fez... O Zero pegou fogo e mergulhou. A explosão revelou a posição do piloto. De repente, balas traçadoras rasgaram o céu noturno. Eu me virei e olhei. Haviam três atrás de mim, disparando em mim. O treinamento secreto de Dangan como combatente noturno estava para ser posto à prova. Em 1943, Dangan se uniu ao programa de combates noturnos da Marinha, codinome Projeto Affirm, cuja base ficava em Consent Point, em Rhode Island. O Projeto Affirm e quase todos os outros programas de combates noturnos utilizavam uma tecnologia que na Segunda Guerra estava em sua infância: o radar. O radar, ou detecção e localização por rádio, usa ondas de rádio para detectar objetos além do alcance visual. A energia de rádio é transmitida por uma antena. Objetos no céu refletem parte dessa energia para um detector, onde os ecos de radar são processados para determinar a distância, a altitude e a direção do alvo. Depois da bomba atômica, o desenvolvimento de vários modelos de radar era a segunda maior prioridade tanto dos americanos como dos britânicos. Na Batalha da Grã-Bretanha, os britânicos usaram radares em solo para enfrentar os bombardeios diurnos da Luftwaffe. Com o aumento das baixas, os alemães foram forçados a lutar à noite. A Real Força Aérea precisava de um novo radar, pequeno o bastante para caber em um avião. Esse radar permitiria aos pilotos chegar perto do inimigo e eliminá-lo sem serem percebidos. Os radares eram equipamentos grandes e desajeitados, cheios de tubos que se aqueciam e precisavam de muita energia que os aviões da época não podiam fornecer. Então os britânicos desenvolveram bastante os primeiros radares para caberem em aeronaves grandes, bimotores contra, digamos, um Spitfire. Esse novo radar, chamado interceptador, permitia aos caças noturnos rastrear aviões individuais na escuridão completa. Os britânicos partilharam a tecnologia com a Marinha Americana em 1940. Em 1942 havia radares que cabiam em monomotores.
E assim nascia o projeto AFIRM, o primeiro programa de combate aéreo noturno dos Estados Unidos. O piloto Buck Dungan do projeto AFIRM estava entre 3 RUFs japoneses. Felizmente, seu colega Johnny Deere estava na área e ainda não fora detectado pelo inimigo. E ele disse: Buck, você está bem? E eu disse: tenho companhia e estou me divertindo sozinho, então vou convidá-lo para a festa. Dungan estava aqui e Deere aqui. Dungan planejava atrair os inimigos para a linha de fogo do colega. E Deere mergulhou, usando a artilharia inimiga como referência no céu noturno. Deere conseguiu atingir 2 RUFs, mas ainda restava um atrás de Dungan. Dungan precisava mudar de direção rapidamente para virar a mesa sobre o último RUF. Eu fiz uma curva muito rápida, daquelas que se perde a velocidade, sabe? Subi desse jeito e virei assim e fui direto para cima dele. Mas ele continuou vindo para cima de mim, disparando, então atirei contra ele. Então ele explodiu. Novamente, Dungan e Deere se separaram, procurando novos alvos. A primeira luz do dia surgiu no horizonte. De repente, Dungan viu balas traçadoras vindo em sua direção. Ele foi localizado. Vi um avião vindo em minha direção a uns 5 quilômetros de distância, disparando todas as armas. O inexperiente piloto japonês disparou cedo demais e ficou sem munição. Dungan então mirou na silhueta do avião e disparou. Ele eliminou o inimigo. Mas havia mais RUFs no ar esperando o sol iluminar o campo de batalha. Depois eu me envolvi com um sujeito esperto que gostava de brincar de pega-pega nas nuvens. Dungan estava aqui e outro RUF aqui, tentando se esconder em uma nuvem. A visibilidade era quase zero. Só um piloto muito habilidoso travaria um combate entre as nuvens à noite. Mas Dungan estava confiante e agressivo. Ele acelerou e perseguiu o inimigo pelo abismo. 4 de julho de 1944. Praticamente na escuridão, o piloto da Marinha Buck Dungan, em um Hellcat equipado com radar, perseguia um avião japonês anfíbio dentro das nuvens. Ele desapareceu em uma parte densa da nuvem, depois foi para uma parte menos densa, saiu, ficou visível e eu decidi dar uma rajada nele. Embora não pudesse atingi-lo, ia deixar claro que ele tinha companhia. O piloto japonês tinha de fazer alguma coisa para se livrar do tenaz piloto americano. Ele levaria seu avião a fazer uma descida íngreme. Ele torcia para Dungan passar direto e perdê-lo na escuridão. O RUF ergueu o nariz e começou a girar. Mas Dungan estava um passo à frente dele. Ele subiu para evitar a ultrapassagem e rapidamente lançou o Hellcat em um giro. O parafuso é muito fácil. Você puxa o manche, usa o leme direito ou esquerdo, aí o nariz levanta, então é só descer assim, desse jeito. O Hellcat girou sem controle enquanto a aeronave caía. Mas Dungan estava no controle, esperando o momento certo para sair do parafuso.
Para sair do parafuso, você reverte o leme, empurra o manche para frente e aí o giro para imediatamente. O Ruff saiu do parafuso. Dungan empurrou o manche ligeiramente para frente e acionou o leme direito. O Hellcat respondeu na hora. E Dungan foi para trás do Ruff. Eu podia vê-lo pousando em uma enseada a uma grande distância. Então apontei as armas para cima e pensei, se atirar para cima em um ângulo de 20 graus, disparando todas as armas, as balas vão acabar acertando. Já que estava sem traçadoras, Dungan contava com a queda balística dos disparos e também com a proximidade do Ruff. Balas atingiram o Ruff enquanto ele caía na água e quicava. Dungan disparou mais uma rajada. Balas incendiárias penetraram na fuselagem. Foi um feito do piloto habilidoso. Dungan sobrevoou os destroços e voltou a ganhar altitude. O amanhecer estava chegando. Logo o combate noturno estaria terminado. A artilharia antiaérea japonesa abriu fogo novamente, ignorando o risco de atingir seus próprios aviões. Eu estava marcando a posição da artilharia antiaérea e então, bom, senti uma grande explosão do lado esquerdo. Então senti que fui atingido no ombro esquerdo. Aí eu baixei o espelho para dar uma olhada em mim. Eu sou meio corado. Desde criança eu sempre fui meio corado. Mas as pessoas que estavam olhando para mim estavam totalmente pálidas. Eu pensei, não quero mais olhar aquela cara feia, então levantei o espelho. O F-6F de Dungan foi atingido pela metralhadora de 20 milímetros de um Ruff. Estilhaços atingiram seu ombro esquerdo. Sua clavícula fora despedaçada. Ele não estava em condições de continuar lutando. Oh, doeu terrivelmente. Mas eu sabia que não tinha sido muito grave. Se tivesse ficado adormecido, eu ficaria preocupado. Mas doía muito e eu tinha estilhaços no meu ombro e também nas costas. Dungan fez contato de rádio com Deere. O Hellcat de Deere também foi atingido. Separados, eles voltaram para a segurança das águas controladas por americanos. Ao raiar do dia, Dungan conseguiu fazer um pouso de emergência no porta-aviões Yorktown. Seus ferimentos puseram fim à sua carreira. As 3 vitórias em 4 de julho de 1944 elevaram seu total a 7, fazendo dele um as, um combatente noturno mortalmente eficaz. A Marinha e os fuzileiros americanos se concentraram nos caças noturnos de um só lugar, incorporados nos Hellcats equipados com radares. A Força Aérea do Exército optou por um novo tipo de avião, projetado especificamente para missões noturnas, o Black Widow P-61 Northrop. O P-61 era a única aeronave na Segunda Guerra projetada exclusivamente para combates noturnos. A única. A Real Força Aérea e a Luftwaffe escreveram um manual para interceptação noturna. E isso começou no final de 1938. O P-61 pegou tudo o que aprenderam da Real Força Aérea e incorporou naquele avião. Os engenheiros sabiam que um bom caça noturno precisava de 3 coisas: velocidade, armamentos pesados e um excelente radar. O P-61 tinha todos os 3. Ele era equipado com 2 motores Pratt & Whitney R2800 com uma velocidade máxima de 587 km por hora. A tripulação tinha 3 membros, um artilheiro, um observador de radar e um piloto, e 4 metralhadoras de 20 milímetros e 4,50. Muito poder de fogo. E no coração dessa missão noturna estava o radar interceptador P-61, que operava de maneira semelhante que nos caças noturnos anteriores. O
Uma antena giratória no nariz emite energia de rádio de ondas longas chamadas micro-ondas. Essa energia é refletida por qualquer aeronave em um raio de 8 quilômetros. Esses ecos de radar depois são processados pelo operador de radar e usados para rastrear no inimigo na escuridão total. Al Jones, um piloto com muita experiência em voos noturnos, pilotou o P-61 sobre a Europa. Era um ótimo avião. Parecia meio desajeitado em solo, mas era muito ágil e muito maneável. Apesar de chegar tarde ao combate, o P-61 tornou-se um ícone dos combates noturnos. Em abril de 1945, um solitário P-61 Black Widow, pilotado por Al Jones, circulou despercebido sobre um campo aéreo alemão. Jones e seu operador de radar, Left Rudowski, estavam esperando que os caças noturnos inimigos voltassem à base na chamada Missão Intruso. Estávamos sobrevoando a Alemanha e os Lancasters estavam bombardeando Schloss, que é uma cidade na Alemanha, e nós podíamos vê-los ao sul. O radar do Black Widow sondou o céu em busca de presas. Meu operador de radar captou um sinal no radar. Havia um avião se aproximando do aeroporto. A aeronave inimiga estava aqui e Jones aqui. Rudowski levaria Jones até a posição de disparo usando apenas o radar do P-61. Rudowski usou duas telas para rastrear o avião alemão. A tela A indicava o alcance do alvo. A tela B determinava sua elevação a partir do nariz. Ele usou as informações para passar instruções para o piloto. Rudowski instruiu Jones a virar à direita. Em território inimigo, a invisibilidade era sua única aliada. Eles precisavam se posicionar cuidadosamente na traseira dos alemães sem serem detectados. Logo, Jones o avistou. Era um ME-410 alemão, um caça bimotor usado em combates noturnos. Nós o seguimos e ele estava a uns 90 ou 120 metros acima da pista, como se fosse pousar. Sem ser detectado, Jones se aproximou e alinhou o avião. Todas as armas apontavam para a frente. Podíamos escolher entre só metralhadoras ou só canhões ou os dois juntos. À noite, uma única rajada revelaria sua posição. Então, Jones centralizou o inimigo no alvo e apertou o gatilho. E o caça alemão pegou fogo e caiu. Em terra, a bateria antiaérea iluminava o céu. Al Jones subiu, acelerou e partiu rapidamente. Incrivelmente, ele chegou à base ileso. A Segunda Guerra foi um marco para os combates noturnos e para as inovações tecnológicas. Mas a luta para dominar a noite continuaria. Até a era do jato. O combate aéreo no escuro a mais de 800 km por hora seria o teste derradeiro para os pilotos americanos. Em
12 de janeiro de 1953, na escuridão total, uma esquadrilha de bombardeiros B-29 americanos se aproximou de seu alvo em Sinuiju, Coreia do Norte, escoltados por Sky Knights F-3D da Marinha Americana. O F-3D estava equipado com um poderoso radar e foi um dos primeiros caças construídos especificamente para combate noturno. Ele ganhou o apelido de Willie the Whale rapidamente, parecia uma baleia preta. E o operador de radar e o piloto sentavam lado a lado. Tinha uma fuselagem enorme, 2 motores subsônicos, mas muito poder de fogo, metralhadoras de 20 milímetros e um radar incrível. O radar do F-3D era capaz de fazer uma varredura de 170 graus na frente e de 144 graus atrás. O Major Jack Dunn pilotava um dos Sky Knights. Dunn e outro piloto do F-3D circularam a esquadrilha para maximizar a cobertura de seu radar de bordo. À medida que os B-29 lançavam bombas, o radar do Sky Knight espiava no escuro, em busca de ameaças. Então, o controle de solo avisou Dan pelo rádio que havia MiGs no ar, mas que não estavam atacando. Os B-29 iniciaram o voo de volta. De repente, um MiG-15 passou por Dan. De alguma maneira, o radar do Sky Knight não detectou o inimigo. O cara provavelmente veio de um ângulo, além dos 170 graus, e então nenhum radar conseguiu detectá-lo. Os instintos de combatente noturno de Dan entraram em ação. Ele foi atrás do MiG. Larry Thornton, o operador de radar, começou a rastrear o alvo. Enquanto se aproximava, Dan não conseguia acreditar em seus olhos. O MiG tinha as luzes da asa esquerda acesas. Esse não é um procedimento padrão, alguma coisa estava errada. Ele disse, estão me atraindo para uma armadilha. O piloto da Marinha estava agressivo e disposto a se arriscar para derrubá-lo. Ele acelerou, aproximando-se do MiG. Essa é a mentalidade dos pilotos de caça da Marinha. Eu quero pegar o MiG e dane-se, e eles arriscaram. De repente, uma luz clara encheu a cabine. Em solo, holofotes rastrearam o movimento do F-3D no céu e a artilharia antiaérea abriu fogo. Ele disse que a cabine se iluminou como se fosse meio-dia. E iluminou o suficiente para o inimigo poder vê-lo. A única maneira de rastrear o MiG era com o radar de bordo do F-3D. Larry Thornton teria de orientar Jack Dunn durante um combate com o MiG-15. O MiG-15 era um oponente veloz e ágil. Esse caça era armado com 2 canhões de 23 milímetros e um de 37. Um avião construído para subir a grandes altitudes e destruir bombardeiros americanos. O MiG-15 era muito mais veloz e tem armamentos mais pesados. A menor velocidade do Sky Knight permitia que fizesse curvas mais fechadas, mas à noite o radar de bordo do F-3D era sua maior vantagem. Eles tinham um radar na cauda com alcance de 6 quilômetros. Então, se o MiG tentasse chegar por trás de um F-3D, o piloto saberia antes de estar ao alcance dos disparos e podia fazer manobras evasivas. E as armas também tinham radar. Uma vez que travassem no alvo, seu alcance era de 4.000 jardas, que é mais de 3 quilômetros. Depois, com a ajuda do observador do radar, o piloto podia se aproximar, obter um alvo confiável no radar. O radar travar o alvo, dispararia e o acertaria. Já que os holofotes o acompanhavam pelo céu, Dan contava apenas com as instruções de seu observador, o sargento Larry Thornton. A artilharia antiaérea tomou o céu noturno. Dizem que um combate aéreo noturno é como estar em um carro de polícia perseguindo um ladrão de banco. Exceto que o motorista da viatura está cego e você tem de descrever para o motorista o que o outro carro está fazendo, quando virar, quando acelerar, quando desacelerar e fazer tudo isso à noite.
Os jatos vinham a toda velocidade. Dan tentava evitar os holofotes buscando uma posição de tiro. Eles estavam voando na escuridão total e Thornton estava dizendo: você o pegou, está chegando perto, o pegou. Fique com ele. A 640 metros, o radar do F-3D travou no alvo e ajustou a mira para ajudar Dan a fazer um disparo preciso. Ele deu uma rajada. O MiG foi atingido, mas ele continua na luta. O piloto norte-coreano fez um mergulho inesperado. Dan o seguiu de olho no altímetro. De alguma maneira, ele precisava derrubá-lo e ainda assim ter tempo para subir. E o MiG mergulhou com o Sky Knight logo atrás. Em 12 de janeiro de 1953, o piloto Jack Dan mergulhou atrás de um MiG-15 inimigo. Dan precisava derrubá-lo, mas com tempo suficiente para subir. Seus olhos oscilavam entre o altímetro e seu alvo. Dan já tinha o momentum e ele estava no alcance. Ele o seguiu, deu 3 rajadas e então o MiG pegou fogo. Os projéteis do canhão de 20 milímetros cortaram o céu noturno e destroçaram o MiG. Dan puxou o manche com força, lutando contra a força centrífuga. E o piloto subiu rapidamente, deixando para trás os destroços de um MiG-15. Ele acelerou, foi para casa. Sua agressividade valeu a pena. Ele derrubou o inimigo, um entre apenas 6 feitos por tripulações de F-3D durante a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia mostrou que o combate de jatos à noite era possível. E durante as décadas seguintes, a tecnologia dos radares para voos noturnos e em qualquer clima evoluiu. Depois da Guerra da Coreia, as armas ficaram muito mais sofisticadas. Então, para pegar o inimigo, você só tinha de garantir que as armas estivessem travadas. Você disparava e elas encontravam o alvo. A capacidade para combates noturnos e em todos os climas começou a ser incorporada em todos os caças convencionais. Na Guerra do Vietnã, o caça dedicado aos combates noturnos estava se tornando obsoleto. A diferença de tipos de aeronaves foi diminuindo cada vez mais. Então, dentre 4 ou 5 tipos de caças noturnos da Segunda Guerra, como o Hellcat, o Corsair, o P-61 Bullfighter, agora está tudo igual. Qualquer caça que voa de dia pode fazer o mesmo à noite. Nas décadas que se seguiram ao Vietnã, os Estados Unidos incrementaram suas táticas e a tecnologia dos combates noturnos, além do alcance visual, muito mais do que qualquer outra nação. E nenhum outro caça incorpora isso mais do que o Eagle F-15. A noite de 24 de março de 1999 foi a primeira da Operação Forças Aliadas. As forças aéreas combinadas da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, desceram sobre a Sérvia. Eagles F-15 voavam em esquadrilhas na Força de Ataque Multinacional. Um desses voos foi comandado pelo Major Robert Renner, codinome Cricket. Eu já havia voado em missões de combate sobre o norte do Iraque em 1995, mas na verdade eu pensei, este será um pouco diferente, não é para fechar um determinado espaço aéreo onde pode haver alguém atirando em nós, mas isso será para valer. Comandando uma esquadrilha de 4 aviões estava o tenente-coronel César Rodrigues, codinome Rico. Ele era um piloto de F-15 experiente, tendo derrubado 2 MiGs na Operação Tempestade no deserto.
Em nosso esquadrão havia apenas 2 pilotos com experiência na Operação Tempestade no deserto. Tínhamos uma nova geração de pilotos de caça tecnicamente mais eficientes do que aqueles que haviam lutado na Operação Tempestade no deserto, porque eles estavam colhendo os benefícios dessa operação, pois novos radares e novas armas haviam sido desenvolvidos depois dela. Pouco depois de chegar à sua posição, Rico captou um sinal desconhecido no radar. A qualquer momento, dia ou noite, pilotos de caças modernos coordenam com os aviões de alerta e controle chamados AWACS. Os AWACS e os F-15 usam radares e equipamentos sofisticados para iluminar o campo de batalha noturno. Um AWACS sobre o norte da Itália confirmou o contato de Rico. Um MiG-29 da Força Aérea Iugoslava. O MiG-29, projetado na década de 80, é um caça capaz de chegar a Mach 2. Ele usa mísseis com sensores de calor e guiados por radar. O Eagle F-15C dos anos 70 foi o primeiro caça construído especificamente para combate ar-ar desde o Sabre F-86. O radar do F-15 pode identificar e rastrear alvos a 145 km dia ou noite. Ainda a mais de 60 quilômetros dele, o F-15 de Rico trava no MiG. Isso foi realmente o que eu costumo chamar de um momento muito incrível. Estávamos a mais de 9.000 metros. Estávamos voando a Mach 1.4. Estávamos lá para lutar e então eu atirei. Vou me lembrar disso para sempre. Eu ouvi dizer Fox 3 pelo rádio. Queria dizer que ele tinha disparado contra esse MiG-29. Então eu estava a 30 quilômetros e vi um pontinho de luz saindo do avião dele e começar a rastrear o MiG-29. Inicialmente, o míssil é guiado pelo F-15. Depois, o radar ativo no corpo do míssil é acionado. O míssil faz ajustes minúsculos enquanto corta o céu noturno. Segundos depois, ocorre o impacto. Na verdade, eu estava lutando sobre uma área de terra que, além de ser montanhosa, estava coberta de neve. Então a neve capturou o reflexo do fogo e o multiplicou por todas as montanhas à nossa volta. Imagine juntar 2 ou 3 estádios de futebol, um ao lado do outro, e então acender todas as luzes deles ao mesmo tempo. Foi assim que ficou. Rico Rodrigues derrubou seu terceiro MiG. Foi uma demonstração incrível da dominância da tecnologia nos combates noturnos modernos. Mas havia mais MiGs decolando para defender sua nação. Ao morte de Rico e Cricket, outro piloto de F-15, o capitão Mike Shower, codinome Dozer, entrou na batalha. Pelo rádio, ele foi informado do combate de Rico. Ouvimos pelos AWACS que houve um combate ao sul, que houve uma queda ao sul, e isso aumentou o nosso nível de atenção um pouco mais. Os sentidos de Dozer ficaram mais aguçados pela presença do inimigo. Ele monitorava seu radar constantemente, pois era a única maneira de enxergar no abismo negro à sua volta. Logo, ele se encontraria em um dos combates mais intensos de todo o conflito. Em 24 de março de 1999, o capitão Mike Shower, codinome Dozer, piloto de um Eagle F-15, escoltava uma formação de F-117 até seus alvos perto de Belgrado. Os caças stealth são virtualmente indetectáveis à noite, mas eles não têm defesa ar-ar. A missão de Dozer e 3 outros F-15 é protegê-los. O radar de Dozer varreu o céu noturno em busca de sinais do inimigo. Logo, ele teve um contato. Saí de formação, dei uma olhada e uns 30 segundos depois eu o vi começando a voltar pelo meu radar, porque ele estava se afastando de mim, nós o perseguíamos nessa direção, mas aí ele se virou. Os AWACS confirmaram sua identidade. Era um MiG-29 iugoslavo.
estava indo direto para a esquadrilha. O MiG-29 estava na posição das 10 horas e a 40 quilômetros de distância. O F-15 o travou no radar. Dozer disparou 2 mísseis. São chamados de mísseis porque erram, não acertam. Aí você sempre dispara 2 para aumentar o que nós chamamos de probabilidade de acerto. Dozer acompanhou visualmente os mísseis, mas a escuridão escondia outra aeronave no meio do combate, invisível até mesmo para o radar. Enquanto isso, e eu não sabia, só soube na noite seguinte, é que havia um F-117 entre o MiG e eu. Antes da guerra eu perguntei, escuta, vamos estar acima de vocês, e dependendo de onde os MiGs estiverem, estaremos disparando ou voando entre vocês. Tudo bem, e o oficial de armas disse sim, o céu é grande, não se preocupe, nunca ficaremos próximos. Os mísseis passaram ao lado da cabine do F-117, quase derrubando a aeronave. E aí, aquele primeiro míssil passou por cima do caça dele, ainda armado, e o segundo passou por cima dos motores. Meu Deus, ele disse. E ele ficou olhando, e os mísseis estavam armados. Ele devia estar pensando, eu estou no meio do fogo cruzado. Sem saber que estava perto de derrubar um avião amigo, Dozer monitorou os mísseis. O primeiro míssil não explodiu. Nada. E aí eu estava esperando pelo M7. Quando o M7 não explodiu, o alvo começou a manobrar e fez uma curva para dentro. Aí eu estava olhando ele de cima. Dozer estava aqui. O MiG-29, alerta à sua presença, fazia uma curva ascendente na direção dele. O F-117 estava aqui. E o caça Stealth passou despercebido no meio do combate. Dozer fez uma curva à esquerda para se aproximar do MiG-29. Ele usou o radar para ver no escuro e se dirigir até seu alvo. E disparou outro míssil. Naquele momento, o F-117 estava a uns 300 metros de mim. Ele olhou para o lado e o míssil passou direto e eu voei bem na frente dele. Com o terceiro míssil no ar, o MiG-29 fez uma curva repentina à esquerda, direto na direção de Dozer. O piloto sérvio assume uma posição de ataque para enfrentar Dozer a curta distância. Eu estava mergulhando assim e o MiG estava fazendo uma curva à esquerda, subindo na minha direção. Estávamos a uns 3.000 metros um do outro. Foi aí que o cabelo na minha nuca começou a arrepiar. O míssil desceu praticamente na vertical e então houve uma explosão. Tinha uns 30 metros de chamas por ali e o avião dele estava fazendo uma espiral e caindo. E eu continuei a fazer a curva à esquerda por cima, observando, e não era uma manobra tática. Eu só olhei e disse, caramba, olha só. Eu nunca tinha visto aquilo antes. Foi o primeiro MiG que Dozer derrubou. O MiG-29 caiu em chamas em direção ao solo. Dozer saiu da curva e começou a ganhar altitude. O piloto do F-15 retomou sua posição acima da esquadrilha e continuou sua patrulha. No combate aéreo moderno, existe pouca diferença entre a noite e o dia. Armas de precisão e radares de longo alcance aumentaram as distâncias nos combates aéreos. E à medida que a tecnologia evolui, a distância se torna ainda maior. A geração seguinte de caças como o Raptor F-22 adiciona invisibilidade ao arsenal do piloto. Com o F-22 será praticamente um tédio, o que é bom para nós e ruim para o inimigo. Mas a tecnologia nunca é estática. Cada inovação gera uma contramedida. A saga para comandar os céus, dia ou noite, continuará no futuro.